para o Hashem. Hoje pela manhã nós tivemos um aulão, né? Um aulão porque foi 1h30, né, de estudo da Torá. E ficaríamos mais 1h30 se precisasse, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, né? Eu sei que nós temos um tempo de aprendizado, mas ela nos renova a cada Shabat. Então, quando durante a semana a gente ouve as porções como gotejar ali que Moisés ensina, né? Toda semana um pouquinho da porção, quando você se reúne com todos para ouvir a conclusão da porção da semana, então essa sede, essa vontade de querer entender e conhecer mais, ela está em nós. Mas a gente tem um ciclo inteiro para a compreensão da palavra do Eterno. Hoje eu tive que fazer uma modificação em alguns textos, porque eu preciso concordar com aquilo que nós estamos entendendo diante da Torá. Eu sei que a pastora, muito texto ali deixou de ser citado, porque o assunto que foi tratado pela manhã, além de ser extenso, ele é amplamente comentado na Bíblia, de Gênesis, como nós vimos hoje, a Apocalipse. Então é um assunto de extrema importância e que nós não podemos deixar passar. Mas eu vou convidar vocês para ir um dos textos. Eu não sei se a pastora iria nesse texto. Vá comigo no Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo de clamor. Por isso que eu comecei a cantar. Clamarei a ti. Porque você vai ver que o nome de Noé, ele é clamado. Capítulo 34 do livro de Salmos. Davi aqui vai clamar para que ele possa ser livre das suas angústias. É assim que a gente vai clamar. Ele diz assim do verso 1 ao verso 6: Louvarei ao Eterno em todo o tempo. Você e eu ouvimos hoje pela manhã uma convocação. E essa convocação ela é perfeita naquilo que o Eterno está falando conosco hoje. Porque a convocação nada mais que é um clamor para uma tarefa específica. E essa casa recebeu uma tarefa específica: cantar a palavra de Hashem. Então olha aqui, louvarei ao Eterno em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha que interessante. A minha alma se gloriará no Eterno. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Eterno comigo. Juntos exaltemos o seu nome. A convocação da Larissa. Exaltemos Adonai junto, como um só corpo, como uma só voz. Olha o verso 4. Busquei ao Eterno e ele me respondeu. Clamarei ao Eterno e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhar para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Eterno ouviu. Clamou de todas as suas angústias. Aqui Davi se coloca como um pobre, como um arruinado, aquele que está passando por um momento de sem esperança. E ele clama exatamente àquele que pode dar vida e esperança para ele. Agora vai lá no verso 11, porque o Eterno ouviu o clamor do Davi, mas Davi agora precisa temer. Olha o verso 11, diz assim: Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor ao Eterno. Quem é um homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz, o shalom, e segue-a. Os olhos do Eterno estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Você lembra quando hoje pela manhã nós entendemos que se você clamar, o Eterno livrará o justo? Aqui, ó, ele livra o justo. Olha o verso 16: A face do Eterno está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam,
e o Eterno os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Eterno dos que têm o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Muitos são os aflições do justo, mas o Eterno o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, sem que sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio. Os que aborrecem o justo serão punidos. O Eterno resgata a alma dos teus servos. Nenhum dos que nele confia será condenado. Aqui no verso 12 ele diz assim: quem é o homem que ama a vida e que deseja longos dias para ver o bem? Você vai entender ali que a iniquidade torna a vida do homem breve, uma vida rápida, mas também uma vida sem esperança em Adonai. O nome da porção, nós já começamos a estudar hoje pela manhã, Noé, significa alívio, descanso ou tranquilidade. Esse é o clamor que eu faço e você faz, não é isso? Quando a gente está numa angústia ou numa aflição, o que você fala com o Eterno? Eterno, eu preciso de paz. É isso aqui, ó. Alívio, descanso ou tranquilidade. O nome aqui, Noa, ele provém de um clamor. Quem é que clama? O pai dele. O pai de Noé que clama. Lemeque ou Lameque. Esse nome significa aquele que fica abaixo. É aquele que está arruinado. É o pobre. É o sem esperança. Ele vai clamar o nome Noa. Ele vai estabelecer o nome do seu filho como um clamor a Adonai. Porém, ele clama Noa. Esse nome aqui do pai de Noé, Lameque, ele já faz uma antecipação para anunciar que o efeito do tempo ao qual Lameque vive são os dias de muita tribulação. Você vê que a porção já inicia falando que os dias eram maus, por isso que vai vir o juízo, o grande juízo sobre toda a terra, sobre todo o homem. Então, o nome já, Lameque, ele já antecipa aqui o efeito de um tempo de grande deformidade da humanidade. A humanidade está se tornando aqui já deformada. Nós começamos a entender isso hoje pela manhã. A pastora falou dessa questão da degeneração da humanidade, do homem. A deformidade. Se você for lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, logo na porção Bereshit, Adonai diz assim: Elohim forma o terroso, Adam, do pó do terreno, Adamá. Então, Adam foi formado por Elohim. Já aqui no capítulo 6, 5 e 6, você já começa a ver que essa forma ao qual Adonai cria o homem começa a sofrer uma transgressão e uma deformidade. Deformidade, eu coloquei aqui, ó, é o estado do que se deforma, perde a sua forma original. O homem que havia sido criado à imagem e semelhança, uma réplica de Adonai, começa a se afastar de Adonai e começa a se deformar da sua forma original. Quando eu estava vendo isso, eu lembrei que quando o Léo estava ensinando lá para os internos, ele falou uma coisa interessante da questão do ciclo. De cada ano que passa da sua vida, é um ano que você está longe de Adonai. Então nós estamos 5.783 anos, não é isso, Léo? Se afastando de Adonai. Olha a quantidade de tempo. Por isso que a Torá vai falar assim: retorna ao teu Elohim, retorna. Os profetas vão à loucura, gritando para que eu e você retornemos a Elohim. Ele está falando assim: retorne à forma ao qual eu e você fomos criados, e não de uma deformidade. Essa deformidade aqui é consequência já das maldições que está sobre o terreno, sobre o solo e sobre o homem, lá em Bereshit, que foi estabelecido. A Torá diz que todo instinto dos pensamentos do seu coração
é ininterruptamente mau. Vai lá, Gênesis capítulo 6. Ali Eterno vai dar a condição ao qual se encontra o homem. E essa condição ao qual se encontra o homem, ela é atual, mas atual, muito atual. Nós vamos ler daqui a pouco um manifesto feito por Paulo. Esse manifesto ele fez hoje de manhã. Paulo fez hoje de manhã, de tão atual que é. Parece que ele sentou aqui pela manhã e escreveu esse manifesto para nós. De tão atual que é. Você fica impressionado com a atualidade da Torá. Gênesis capítulo 6, verso 5, ele diz assim: viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então havia um crescimento da deformidade do pecado que estava sobre o homem, chegando à questão da iniquidade e da violência que já imperava sobre o homem. Por isso que virá sobre o homem esse julgamento de Adonai. Agora vai lá ver esse manifesto que Paulo escreveu para nós hoje, Romanos capítulo 1. Você conhece muito bem isso aí. Isso aí que Paulo está falando está todos os dias na mídia. Se você ligar agora a sua televisão, claro que você não vai fazer isso, mas se você entrar na sua internet, você vai ver esse manifesto sendo anunciado. O contrário, desse manifesto. Romanos capítulo 1, verso 18. Diz assim: olha só essa deformidade ao qual o homem se apresenta em Gênesis capítulo 5, já no 6. E você vê que essa deformidade ela é crescente. Ele diz assim: do céu se manifesta a ira de Adonai sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você começa a ver aqui que a deformidade ela é grande. Tão grande que vai chegar um momento que Yeshua vai falar assim: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Você não vai ter a imagem e a semelhança daquele que o criou, eu e você. Olha só, olha o verso 19. Visto do que de Elohim se pode conhecer, neles se manifesta, porque Elohim lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, de Elohim, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Não há como negar isso. Você olha pela janela e você vê a criação estabelecida. Hoje aqui nós estávamos admirando ali os macaquinhos ali, comendo ali a manga sem nem se importar com a gente. Criação de Adonai. Olha só, verso 21. Pois, tendo conhecido a Elohim, não glorificaram a Elohim, não clamaram a Elohim, clamaram um nome que não era de Adonai. Aí nós entramos naquela questão de quem eu sou filho. Se você é filho do Elohim, o Elohim criador dos céus e da terra, é para ele que você precisa clamar. Jeremias fala: clama a mim e eu o ouvirei. Olha que ele fala assim, verso 20, verso 21, pois sendo conhecida a Elohim, não glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, ficaram fúteis, dando razão aos conhecimentos que adquiriram através dos livros. Ele diz assim, verso 22, dizendo-se sábios, elevados, filhos dos deuses, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu estava ensinando isso aqui, agora mesmo, para o menino que vai estar se preparando para fazer o bar mitzvah. Nós estávamos estudando o Shema Israel. Adonai errado, Adonai Elohim, Adonai errado. Ele é único, ele é um. Eu estava falando isso para ele, para aquele aqui, Ele é único, ele é um. Não tem como você mudar agora de Elohim. Olha o 24. Pelo que Elohim os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Se você vai entender que
está arruinado, está sobre a maldição, cuidado, que Adonai que permitiu que você fosse arruinado ou que você estivesse sobre a maldição. Porque ele lança a maldição sobre o homem, sobre a criatura e sobre o terreno. Ele lançou isso em Bereshit. Olha o verso 24. Pelo que Elohim os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, mudar a verdade de Elohim em mentira, e honrar e servir a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Elohim os abandonou às suas paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, tornaram-se sensuais, inflamaram-se uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. Eu não sei como esses grupos que aí estão não botaram na justiça a Bíblia. Porque se você fomentar isso do seu próprio lábio, com a sua própria boca, você recebe um processo. Mas até hoje ninguém teve coragem de processar Paulo. E ele deixa esse manifesto hoje para nós. Ó. E como eles não se importaram... Isso. Muito bem. Ó, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Elohim, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Elohim, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mares, desobedientes aos pais e mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, perdeu a afeição natural, são irreconhecíveis para Adonai e sem misericórdia. Embora não tenham conhecimento da justiça de Elohim, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Não precisa praticar, mas simplesmente concordar. Você está fazendo uma adesão a esses que aqui, ó, que estão no verso 29 e 28, porque senão você fica preso a um único conceito. Mas aqui fala de uma prostituição generalizada, da inveja, do homicídio, da murmuração, dos aborrecedores de Elohim. Essa deformidade aqui torna o homem breve e perecível. Essa deformidade aqui torna a minha vida e a sua breve, passageira e perecível. Volta lá em Bereshit capítulo 3, 6 ou melhor. Olha o verso 3 aqui de Gênesis 6, verso 3. Ele diz assim: então disse o Eterno, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias são de 120 anos. Diz assim em outro texto, em outra versão. Adonai diz: meu sopro não durará no terroso eternamente. Em seu desregramento, ele é carne. Seus dias são 120 anos. O homem torna-se breve e perecível. Se você lembrar, quando o homem foi expulso ali do jardim do Éden, ele foi expulso para que ele não tivesse a capacidade de botar a mão na árvore da vida, porque na árvore do conhecimento do mal ele já tinha se apropriado, mas da árvore da vida não. Adonai lança sobre o homem isso aqui, um homem breve, agora perecível, por causa da iniquidade e da deformidade crescente. O arruinado, aquele que é sem esperança, é um estado limite para você clamar a Adonai. Você chega, qual é o limite para eu clamar? A morte? Não. A morte, o morto não clama a Adonai. Mas antes disso, é um estado arruinado de sem esperança, que é o estado limite do clamor de Adonai.
Quando eu estava meditando nessa questão, eu lembrei de Jó. E nós cantamos uma música de Jó no capítulo 14. Vai lá para você ver isso. Jó capítulo 14. Ele clama, por quê? Jó capítulo 14 aqui, ele vai clamar ao Eterno por causa dessa brevidade da vida do homem. E também dessa miséria que se tornou a vida humana. Por causa da deformidade que eu e você provocamos em nós. Olha só, Jó capítulo 14, nós cantamos muito, mas nós não vamos cantar. Nós vamos ler aqui. No capítulo 14, olha só, logo no início, Jó fala bem assim, interessante que ele fala bem assim, olha, se cortar a árvore, só com o cheiro da água, ela volta a brotar. Agora o homem, se pereceu o homem, aqui ele canta isso aqui, ó. Olha o verso primeiro, ele disse, o homem nascido da mulher é bem de poucos dias, tem uma vida breve. Ele diz assim, cheio de dificuldade, nasce como a flor e murcha como uma sombra passageira, não permanece. Sobre esse tal, abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirar ao puro? Ninguém. Os dias do homem são determinados, está vendo? 120 anos. Contigo está o número dos seus meses. Puseste limites, além dos quais não passará. Desvia-te dele o teu rosto, para que não tenha repouso, até que, como um assalariado, tenha contentamento do seu dia. Pois pelo menos há esperança para a árvore, porque o homem aqui de poucos dias, ele não tem esperança. Lembra que eu falei? É um homem arruinado e sem esperança. Ele diz assim, ó, pelo menos há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas renovará a árvore. Há esperança para a árvore, e dará ramos como a planta. Mas, ao verso 10, morto o homem e consumido sim, rendendo o homem ao espírito, então onde está? Como as águas que se evaporam de um lago, o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Essa é o clamor aqui do arruinado que Jó clama. Se eu e você não deter a deformidade que está sobre nós, nós nos encontraremos nessa situação. Homens de poucos dias e com uma vida miserável, uma vida humana miserável e sem Elohim. O profeta diz que há esperança para a árvore, mas para o homem, por isso que eu lembrei de Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim, ele fala, eu ouvirei. Clama a mim e eu responderei. Clama a mim. O profeta Jeremias, no capítulo 20, vai lá para você ver. Fala, meu querido, você tem que sentar aqui com o microfone na mão. Está sentindo sua falta, fica ali. Quando você fala aí o texto de Paulo que você acabou de ler, você fala que não necessariamente você precisa praticar, mas você pode apenas concordar com isso. Não é isso que você falou ali com as questões do homem que está naquela condição ali? Quem falou foi Paulo. Não. Estou dizendo assim, você acabou de... Manifesta dele. Não, mas você acabou de dizer que o homem ele pode fazer isso tanto pela fala quanto pela concordância com a ação, não é isso? Eu digo sim para aquilo que não é tradicional. E hoje de manhã foi ensinado que Noa, ele se desconecta de Adonai quando ele planta uma vinha. Isso. E é exatamente nesse ponto que me fez pedir licença para falar, porque você está exatamente na desconexão. E as pessoas precisam, nós precisamos entender essas nuances da Torá para a gente não deixar passar e ficar como coisas soltas. Você ouve que Noa de manhã se desligou de Adonai quando planta uma vinha. Aí você aqui agora à tarde está falando que existem questões que você só de concordar você está na mesma condição. O que a gente precisa lembrar é que Noa, ele planta uma vinha por um único motivo, porque ele não quis clamar.
Porque o que leva Noa a plantar a vinha é o... A gente estudou isso, se eu não me engano, há 2 ciclos atrás na Parashá Noa, quando nós compreendemos, inclusive tinha um rabino aqui dentro que foi conferir nos comentários talmúdicos se isso era verdade ou não. 3 semanas depois ele veio dizer que ele achou o sentido disso. Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque ali quando Noa planta uma vinha, Noa queria apagar da sua própria memória um peso que ele carregava com ele por ter concordado. Noa não fez mal nenhum contra a humanidade. Ele constrói a arca, ele convoca a humanidade para entrar na arca, mas a humanidade não responde. Mas do ponto de vista de Adonai, ele concorda com a destruição da humanidade. Nós estudamos isso há 2 ou 3 ciclos atrás. Quando ali Noa, ele assume o papel de adentrar só com sua família na arca, ele deixa de ser como Moisés. Ele deixa de ser como Abraão, que se coloca entre Adonai e o povo. Isso. Por inúmeras vezes, Abraão, o próprio Isaac, o próprio Jacó e o próprio Moisés, quando Adonai vinha num lampejo de destruição de uma sentença que ele diria que ele iria cumprir, o homem de Adonai ali, ele se põe entre o povo a ser destruído e o homem e o lado que destrói o homem. Quando Noa sai da arca, 1 ano, a Torá vai dizer que ele passa exatamente 1 ciclo da Torá dentro da arca. Quando ele passa 1 ciclo da Torá dentro da arca, ele tem a lucidez de que ele concordou com a destruição sem ter incitado ou ter se movido a favor da... Ele simplesmente concorda com a decisão de Adonai. Quando Adonai aguardava que Noa dissesse: se os homens não entrarem, eu não entro na arca, porque ele era o único justo sobre a face da terra. Então ele planta aquela vinha como uma mensagem de dizer o seguinte: eu não vou chorar pelos mortos, mas eu vou plantar uma vinha, vou me embebedar, porque eu não vou clamar para que a culpa da morte saia de dentro de mim. Ele preferiu morrer violentado pelo próprio filho. Ali a Torá, na sua forma mais franca, vai dizer que ele violenta o pai sexualmente. Sexualmente ali, ele é violentado sexualmente. Então, mas é uma consequência da ação de se embebedar, por querer, ao invés de clamar, ele se calou. Ele foi condescendente, como Paulo ali está condenando isso daí. E qual é o problema? Léo, mas isso está muito longe de nós. Nós não somos os salvadores da humanidade. Mas a Torá vai dizer, a Torá oral vai dizer que quando você consente em não servir a alguém, o mal que vem sobre aquele alguém é sua responsabilidade. Então a nossa posição é a mesma de Noa. Isso. O que eu quero dizer com isso? Se nós estamos sendo chamados para trabalhar pelo outro, quando nós simplesmente negamos o trabalho, nós não causamos prejuízo nenhum. Não tem boicote. Eu simplesmente me nego a fazer. Eu sou condescendente com a derrota do outro. Sim. Eu estou sendo exatamente como Noa. O final da minha vida vai ser uma vinha plantada para eu me embebedar, para eu tentar esquecer o mal que eu fiz aos que estavam diante de mim para que eu fizesse o bem, e eu não fiz nada. E aí você pega o vinho e se embebeda com ele, e eu estou falando de uma forma muito mais do que o vinho físico. Você vai se embebedar em você mesmo, para criar um conceito interno de dizer: eu fiz o que podia, para tentar se enganar, para que a culpa de não ter feito não recaia sobre você. Só que no final, seu filho vai te desnudar. E o seu filho vai te botar numa posição tão ruim quanto o filho de Noa colocou ele ali. Desculpa te interromper, mas é porque você está falando em cima exatamente do que a pastora abre a questão dizendo. O problema de Noa foi se afastar de Adonai plantando uma vinha. Por quê? Porque ele se negou a se colocar entre Adonai e a destruição, a humilhação do outro. Porque enquanto eu estiver ébrio, eu vou estar... enquanto eu estiver ébrio, a minha consciência está deformada. Eu não vou levar essa culpa sobre mim. Você me fez lembrar de Pilatos. Quando Pilatos vai ali, lava as mãos, ali, não é isso? E mas os hebreus vão ali e falam o quê? A culpa do sangue dele está sobre nós e sobre nossos filhos. Tira de Pilatos. Porque na verdade estariam mesmo sobre. Depois você vai lá no texto, não sei qual é o texto. Depois você procura lá. Quando ele lava as mãos, os hebreus falam: ele lava as mãos e os hebreus tomam para si.
O sangue dele está sobre nós e nossos filhos. Isso é interessante por quê? Porque quando eu iniciei falando que Lameque clama o nome Noa, que é um clamor para descanso e tranquilidade, ele clama de forma inconveniente. Ele tinha que clamar a quem? A Adonai. Jeremias capítulo 33, clama a mim e eu responderei. Depois nós vamos lá ler melhor, né? Porque eu só estou nesse textozinho. É porque eu lembrei. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Mas vai lá no capítulo 20 do profeta Jeremias. Aqui o profeta Jeremias, irmãos, só o Eterno para ter misericórdia deste homem. O profeta Jeremias, ele recebe ali uma condição muito difícil, porque ele vai ter que se interpor entre Adonai e os seus irmãos. E quando ele recebe, no capítulo 1, não precisa ir lá não, deixa eu ir, você fica aí no capítulo 20. Quando ele no capítulo 1 ele recebe essa ordenança de Adonai, ele recebe uma vocação. Ele é clamado por Hashem, o seu nome, para que ele vá. Adonai fala com Jeremias assim: olha, vá, eu serei contigo. Quem não iria? Vai, eu serei contigo. Vá a favor dos seus irmãos que eu serei contigo. Mas olha só, no capítulo 20, no verso 7 ele diz assim: iludiste-me, Senhor eterno. Iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim. Sempre que falo, grito, proclamando o quê? Violência e destruição. Ele está anunciando a deformidade do povo. E ele tem que se interpor entre o juízo de Adonai e o povo. Por isso que ele fala assim: iludiste-me, eterno. Porque ele saberia que ele ia gritar, ele ia proclamar que destruição viria e o povo ia continuar na mesma coisa, na patuscada, né? Levando a vida de qualquer jeito, levando a vida conforme aí o sambista canta: deixa a vida me levar e a vida vai te levando. Vai diante da sua deformidade, para que quando o Mashiach chegar, e está perto o dia, por causa dos profetas, Miqueias capítulo 7 diz que está perto o dia. Ele vai para o cativeiro junto. Mas ele é um profeta de Israel. Ele não é um profeta de porta de comunidade, não. Ele é profeta de Israel. Sim, ele permaneceu aqui, ó. Ele fala bem assim, ó: sempre falo e grito, proclamando, verso 8, violência e destruição, pelo que se tornou a palavra do Eterno próprio para mim. Está vendo? E ludíbrio o dia todo. Mas se eu disser, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome, Léo. Olha o que ele vai falar aqui. Sua palavra me é no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. É isso aqui que Noa não quis sentir, Léo. É isso aqui que ele fugiu. Bem lembrado, Leonardo. Baruch Hashem. Estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Ouço murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os meus amigos aguardam que eu tropece, dizendo: bem pode ser que deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Eterno está comigo, ele aceita, ele concorda agora, está vendo? É o momento de lucidez do profeta retornando à vocação a qual ele foi chamado, como um todo-poderoso guerreiro, pelo que os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, fracassarão e ficarão totalmente confundidos, e a sua desonra jamais será esquecida. Tu, ó Eterno dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas a mente e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, por te descobrir a minha causa. Cantai ao Eterno, louvai ao Eterno. Ele livra a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Mas Noa é o clamor de Lameque. Gênesis capítulo 5,
do verso 28 ao verso 29. Se você não quiser, eu vou ler bem devagar para você. Lemeque, Gênesis capítulo 5, verso 28 ao verso 29. Ele vai clamar o nome Noa. Lemeque vive 182 anos e gera um filho. Ele clama seu nome, Noa, que quer dizer: este nos reconfortará de nosso trabalho e da pena de nossas mãos, pelo que o eterno, pelo terreno que Adonai amaldiçoou. Ao clamor dele, ele nos reconfortará do nosso trabalho, das dificuldades, essas dificuldades que o profeta Jeremias falou para nós, da dificuldade de anunciar a palavra de Eterno, e da pena, da culpabilidade em nossas mãos, está vendo? Pelo terreno que Adonai amaldiçoou. O clamor de Lameque é expresso no nome do seu filho, devido a tempos difíceis, onde ele reconhece o tempo da crescente violência e contínua transgressão do homem. Foi desta forma que o profeta Isaías ensina e anuncia a esperança para a Galileia dos gentios, lá no capítulo 9. Agora você vai ver um clamor correto. Vai lá, Isaías capítulo 9. A Galileia dos gentios, nesse período, ela estava humilhada, estava arruinada pela invasão dos assírios. Olha lá, Isaías capítulo 9. Olha o verso 4 do capítulo 9, irmãos. Ele diz assim: porque tu quebraste... Vocês já chegaram? Porque eu vou na minha sequência aqui, vocês me perdoem. 9, 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, ele vai clamar o nome, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Elohim Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A deformidade da humanidade não está nele. Por quê? Porque ele é o Pai da eternidade. Ele carrega a eternidade do Pai nele. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Eterno, o Elohim dos exércitos, fará isso. Olha lá no verso, vai lá no 40, no capítulo 40. Está vendo como ele anuncia o nome? Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Vamos lá no capítulo, são os nomes do Messias. Ele clama ali, porque ele está, e esse clamor ele é atendido lá em Mateus. Nós vamos lá daqui a pouco para você ver. Olha só o capítulo 40 de Isaías, até o verso 8, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Elohim, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada, que já recebeu em dobro da mão do Eterno por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai o ermo, a vereda do nosso Elohim. Todo o vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, e tortuoso será, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Eterno se manifestará a toda a humanidade. Juntamente haverá, pois foi a boca do Eterno que o diz. Diz uma voz, clama, e que hei de clamar? Ele fala. O que você vai clamar e a quem você vai aclamar? Por isso que a questão de saber de quem você é filho é de extrema importância, para você saber a quem você vai clamar. Ele diz assim: eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, Baruch Hashem. Todo homem tem uma vida breve, e toda a sua beleza é como as flores do campo.
Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Eterno. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Elohim subsiste eternamente. Essa é a eternidade que vai cessar toda deformidade do homem, do humano. O termo na Torá, em Gênesis capítulo 5, que eu acabei de ler, ele diz assim, quando Noa clama, o verbo ali é cará, não é clamar, é chamar e convocar. Poucas as vezes o termo denota simplesmente um clamor, poucas as vezes. Porém, o verbo ele é sempre utilizado desta forma para nomear alguém, para dar nome a alguém. Nomear alguém para uma tarefa específica. Então ele deixa de simplesmente ser um chamado para ser um clamor, uma convocação. O termo cará, que o verbo é uma convocação e um clamor para que você possa fazer uma tarefa específica. Foi isso aqui que Larissa fez no início dessa manhã, quando ela leu o Salmo 146, e depois ela foi no Salmo 148, leu um pedacinho ali do 148, para não deixar nenhuma dúvida nem para mim, para você, quando ela tem sobre ela uma obrigação, e ela compartilha essa obrigação conosco, porque nós fomos nomeados para uma tarefa específica, aquilo que Leonardo falou. Foi chamado, se você não quiser fazer, eu tenho certeza que Adonai vai levantar outro para fazer, Ulisses. Mas se você fizer, você vai deter a deformidade que está sobre mim e sobre você. É uma tarefa específica, porque lá em Bereshit capítulo 6, ele diz assim do verso 5 ao verso 8. Diz assim, ó, vai lá para você ver, Bereshit. Porque o Eterno, ele está denunciando essa revolta que a humanidade se fez contra ele. Bereshit capítulo 6, verso 5. Adonai vê que se multiplica o mal do terroso sobre a terra. Todo o instinto dos pensamentos do seu coração é ininterruptamente mal. Adonai lamenta haver feito o terroso sobre a terra. Ele se aflige no coração. Adonai diz: apagarei das faces do terroso, o terroso que criei, do terroso até a fera, até o réptil, até o volátil dos seus. Sim, eu lamentei havê-los feito, mas Noa encontrou graça aos olhos de Adonai. Noa encontrou graças nos olhos de Adonai. Sabe qual foi a graça que Adonai viu em Noa? Que quando pediu para fazer, ele foi lá e fez. Nós sabemos que nós estudamos outro, Leonardo nos ajudou hoje, agora nesse instante, a limitação da ajuda de Noa, mas ele foi lá e ajudou. Tanto é que a Torá diz que ele foi um homem justo e reto no seu tempo. Isso é importante dizer, no seu tempo, no seu ciclo, ele foi ali. Porque o Eterno vai denunciar essa revolta que o homem tem contra a ordem de Adonai, contra o padrão divino de conduta. Quando eu estava estudando aqui o Bar Mitzvah, eu estava falando exatamente isso aqui, o padrão de conduta. Porque o jovem hoje em dia, ele alcança uma certa maturidade e ele se expressa com o pai e com a mãe de qualquer forma. De qualquer forma. Ele está fora do padrão de conduta de Adonai. Aí o pai e a mãe vê diante de um ser em deformidade. Isso se o pai e a mãe também já estiver em processo de deformidade elevada. Mas é isso que se você vê, se você passar aqui no meio de nós, não quero falar lá fora porque ainda é fácil, quero falar no meio de nós. Pega um jovem desse aí e discute um assunto atual com ele, para ver se o conceito dele está de acordo com a Torá. Não é verdade, Leonardo?
Tive que acordar Leonardo, estava dormindo. Se o conceito do jovem hoje está de acordo com o conceito e o padrão exigido pela ordem divina, aí ele vem, Rita, e dá Miqueias capítulo 7 para nós. É um corar de vergonha para mim e para você, quando ele dá esses textos para nós. A exposição da corrupção, nós vamos lá daqui a pouco, do gênero humano, traduz como uma destruição. E alguns textos diz que é uma decomposição física de alguma coisa. Essa corrupção é um estado de putrefação. O homem está se corrompendo, é como se você estivesse apodrecendo em vida. É trazer sobre si uma total destruição. Por isso que ele fala assim: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, por causa dessa condição de putrefação. Aí eu tinha notado aqui, mas hoje de manhã nós já estudamos a questão de profeta Zacarias, porque lá ele descreve essa degradação. Quando ali no capítulo 14 nós lemos ali essa degradação dos homens. Ele tem ali, profeta Zacarias, várias visões. A pastora hoje de manhã foi na 6ª visão, onde ali o rolo da Torá é que vai fazer esse julgar. Vai se impor. Ele vai entrar na casa do ladrão, do criminoso, porque o crime ele é denunciado lá, os instrumentos do crime, no capítulo 14, verso 12. O instrumento do crime que nós ensinamos hoje, que nós aprendemos hoje, que além do seu corpo, a sua língua apodrecerá na sua boca. O Eterno nos convoca a lamentar junto com o profeta Miqueias. Então, quando nós estamos fazendo aqui o Arvídeo Sharahit Amilá, lendo o profeta Miqueias, nós estamos aqui em um lamento junto com o profeta. Vai lá para você ver. Miqueias capítulo 7. Nós vamos terminar, tá, irmãos? Miqueias. Deixa eu ver lá. É porque olha o verso 1. Não vou ler todo ele não, tá? Mas vamos do verso 1. Ele diz assim: ai de mim, estou feito quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para comer, nem figos temporãos, em que minha alma deseja. Não há frutos para colher. Está vendo? Pereceu da terra um homem piedoso, e não é entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, para cometer crime, diz o texto. Cada um caça o seu irmão como uma rede. Ao relacionamento humano, as suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Veio o dia da tua visitação, agora é o tempo da sua confusão. Esse tempo aqui, olha só, é o tempo da sua visitação. Se você for consultar essa expressão visitação, ela é a mesma coisa que investigação. Você vai ser investigado, você vai receber um investigador, porque você está dentro desse limite insuportável de transgressão com a palavra de Adonai, com a deformação de um padrão de vida que Adonai estabeleceu na tua Torá. É o dia da tua visitação, você vai receber. Aqui, uma investigação por sua deformidade, por sua transgressão. Agora é o tempo da sua confusão. Lembre-se em Gênesis, que nós lemos hoje de manhã, capítulo 11, ali no verso 7. O que acontece com as línguas? Confusão. Está lá o texto. Se você for lá, você vai ler. É a mesma coisa. Vai lá no verso 10 para você ver. A minha inimiga verá isso, e a confusão a cobrirá. E ela que me dizia: onde está o teu Elohim? Nem o seu inimigo sabe qual é o Elohim que você serve.
Essa é a minha e a sua deformidade quando nós não andamos de acordo com o padrão exigido pela Torá. Que o Eterno tenha misericórdia de nós quando nós precisamos seguir o caminho que Abraão seguiu. Que nós possamos andar de acordo com a justiça que foi estabelecida para os descendentes de Abraão. Por isso que foi de oportuno Leonardo ter aqui lembrado dessa questão, de que Noa, ele não conseguiu suportar o que estava sobre ele por deixar de fazer aquilo que a Torá especifica para mim e para você. Quando você e eu recebemos uma convocação para um trabalho específico, e essa casa traz um trabalho específico sobre ela. Se você não quiser participar, outro participará. Mas se você quiser participar, você tem que andar segundo o padrão exigido de Torá. Que o Eterno possa nos abençoar e nos engrandecer na sua Torá. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém? Eterno, muito obrigado quando nós temos a oportunidade de passar esses tempos contigo na tua palavra. Obrigado porque cria em nós uma expectativa durante uma semana de o Senhor falar ao nosso coração para que nós possamos aprender mais. Para que nesse ciclo, ó Pai, muitos de nós venham cessar toda a deformidade que está sobre a humanidade, para que nós possamos andar em retidão. O profeta denuncia que não há um sequer reto no meio de nós. Mas nós cremos que o Elohim é aquele que é capaz de trazer a oportunidade do homem se consertar e se corrigir diante dele. Portanto, essa casa está, ó Pai, totalmente à sua vontade. Seja feito o teu querer sobre nós, para que nós não venhamos fugir da tua presença e assumir toda a responsabilidade que está sobre nós. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.